Eu não entraria em detalhes com relação ao evento em si, porque a distância fazer esse tipo de comentário, no meu caso, eu acharia uma leviandade. Eu li o relatório preparado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, né, e pelos profissionais do Conselho que estiveram lá, e se observa que realmente era uma tragédia, foi uma tragédia que poderia ser totalmente evitada. Falar sobre os aspectos técnicos da tragédia ou falar sobre a questão da legislação, muito se ouviu falar nos comentários durante a tragédia, quando a mídia esteve presente, muito se pregou a mudança, a atualização da legislação brasileira. O colega acabou aqui de comentar, nós temos uma legislação farta com relação à prevenção de acidentes como esse, tanto da ABNT, o CB 24, Inmetro, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, a legislação existe, a atualização dela ela é normal, porque com o avanço tecnológico, tanto na questão dos produtos novos que são lançados no mercado, a própria questão dos serviços, né, esse avanço tecnológico exige, por si só, uma atualização da legislação envolvida nas diversas questões. Não necessariamente teríamos que esperar um evento como esse para se falar em atualização da legislação. Eu prefiro muito mais, em função ainda de não se ter um laudo conclusivo com relação ao evento, abordar a questão comportamental, né? E aqui a gente poderia estar fazendo algumas perguntas com relação à nossa cultura, né? As nossas atitudes, né? Eu me pergunto, essa é uma pergunta que eu tenho feito com frequência a mim mesmo, o que leva um empreendedor, né, a burlar a legislação ou simplesmente cumprir com a legislação de forma protocolar, né? Ou o que leva um órgão público fornecer uma licença de funcionamento quando os requisitos não foram cumpridos, os requisitos legais não foram cumpridos, né? O que leva, de repente, um profissional a atestar que ali existiam todas as condições para se desenvolver uma atividade sem nenhum risco. São essas questões que envolvem, né, a todos nós, né, que nós devemos hoje estar fazendo algumas perguntas e tentando respostas para elas, né? Eu, abordando um assunto que ele é paralelo, eu, durante muitos anos, e isso me levou exatamente a me interessar pela área de segurança no trabalho, que eu levei muito tempo trabalhando como técnico, em eletrotécnica na minha empresa, foi como eu iniciei, observando exatamente o procedimento dos oficiais, dos eletricistas. E aquilo me chamou muita atenção, o porquê é uma pergunta, o porquê, e com todos os equipamentos ofertados pela empresa, com todos os ensinamentos ofertados, os treinamentos ofertados, ainda existiam eletricistas que não cumpriam com as determinações com relação à sua própria proteção. E eu entendi, eu vi que realmente era uma questão comportamental, era uma questão cultural, né, que levava o indivíduo exatamente àquele tipo de procedimento. E em eventos como esse, eu acho que essa é a pergunta que fica no ar, né? Eu fico imaginando o porquê que nós, às vezes, também, como simples seres viventes, adentramos alguns espaços sem nos preocupar exatamente com o que está nos envolvendo, o que poderá acontecer com a nossa presença ali, né? Eu reputo isso. Hoje eu estava assistindo na parte da manhã um noticiário da Rede Globo de televisão e era abordada exatamente a questão do cuidado que se deveria transmitir para as crianças na fase escolar, lá no fundamental, já a partir daí, né? E a representante da Secretaria de Educação dizia que não tem por que se inserir na grade curricular das crianças uma matéria específica com relação à prevenção de acidentes ou a esses cuidados, ou algumas noções preliminares. E é uma questão que eu, desde que fiz meu curso de especialização, que em todos os fóruns eu defendo. Eu acho que nós, em função até da minha experiência de ter trabalhado com adultos que
não, sem nenhuma justificativa plausível, não cumpriam com as determinações para a sua própria proteção da sua própria vida. Então, eu tenho convicção de que essa questão ela tem que ser bem avaliada, ela tem que ser bem estudada e, de repente, um processo natural de mudança de comportamento e de atitude seria exatamente a partir da infância, né, para que chegássemos na fase adulta com um conhecimento bastante amplificado daquilo, das medidas que devemos tomar, né, com relação ao cumprimento da legislação, com relação às nossas atitudes proativas com relação ao ambiente em que estamos. E não, é uma mudança difícil, né, que nós deveríamos estar estudando de como aplicá-las de uma forma bastante coerente e bastante efetiva, né. Eu, em alguns eventos, em alguns fóruns que eu participo, eu tenho defendido essa ideia. E da mesma forma que existe uma preocupação, eu costumo fazer essa analogia, da mesma forma que existe uma preocupação com relação ao ensino do comportamento sexual já na infância, nas escolas, isso aí é muito debatido, muito discutido, e também ensinar a questão do sexo, eu acho que tem a mesma valia do que ensinar a questão da prevenção, né, das atitudes que as crianças, ou na escola, ou no próprio passeio, ou na pracinha, ou andando de bicicleta, ou na sua própria casa. Eu tive a oportunidade de fazer um levantamento no hospital aqui em Niterói, exatamente na época eu estava fazendo o curso de especialização, e eu fiquei realmente horrorizado com as coisas que aconteciam com as crianças, né, e que poderiam ser evitadas com alguns conselhos, alguns ensinamentos. Voltando ao nosso tema, eu acho que é exatamente um ponto que preocupa e que deve ser discutido, né, porque, volto a fazer a pergunta, que nós descumprimos, o que nos leva, qual a razão de descumprirmos com alguns requisitos específicos com relação à proteção das pessoas, à melhoria do ambiente, a se construir um ambiente totalmente sem risco, né? A legislação existe, os recursos existem, os materiais apropriados existem, e o que nos leva a não proceder da forma correta? É uma pergunta que fica no ar, que eu deixo aqui. Eu acho que nós poderíamos, a partir daí, começar a evitar muitas questões com uma simples mudança de comportamento das pessoas. Obrigado. A seguir, vamos ouvir o engenheiro Cossenza. Bom, Juiz Antônio Cossenza. Acho que ainda é boa tarde, né? Quase no limite aqui. Bom, eu queria agradecer o convite feito ao CREA, né? Com o qual eu hoje ocupo lá esse ano aí a primeira vice-presidência. E para tratar desse assunto, eu coordenei a comissão de análise e prevenção de acidentes do CREA há 2 anos. Eu acho que a gente está discutindo muito o pós-acidente. A questão do escape, a questão do coisa, a gente nem está... E, infelizmente, a gente tem que evitar o acidente. Primeiramente, tem que começar a trabalhar para evitar o acidente. Eu acredito que de todos os acidentes, o Zé Amaro, eu acho que participava lá da comissão também, não é, Zé? Da CAP. 90% dos acidentes que nós analisamos, se não mais de 90%, tinha uma causa em comum, falta de manutenção. É impressionante como é que, se a gente olhar os últimos acidentes mais graves, a questão do bonde de Santa Teresa, a questão das explosões aqui de caixas da Light, a questão do parque de diversão, todos eles têm uma coisa em comum, falta de manutenção. O Brasil tem uma péssima tradição em manutenção. As pessoas gostam muito de inaugurar a obra e esquecem que depois tem que conviver e tem que ter a manutenção como o principal objetivo para manter aquele sistema que foi feito em condições. E não é isso que acontece. Normalmente, sempre se fala que a manutenção é gastar dinheiro, infelizmente, em qualquer área. No caso específico, eu também tive acesso ao relatório lá do acidente lá no Rio Grande do Sul. Acho até, Zé, que a gente pode até disponibilizar quem queira o relatório, né?
deixa o e-mail que a gente podia até encaminhar para as pessoas terem conhecimento do que aconteceu. Eu tive com o presidente do CREA do Rio Grande do Sul, onde ele colocou lá que vai fazer agora um trabalho com os técnicos lá e dentro de 30 dias apresentar para a presidente Dilma, para ela assinar uma lei, né, com todos os requisitos técnicos. Aí eu coloquei para ele que acho que bastava uma frase da presidente Dilma, que toda a legislação municipal tinha que obedecer à BNT. Seria uma coisa simples. Aí vieram me falar a questão de escape. Se você olhar a BNT da área de escape para casas de boates, casas de diversão, essas coisas todas, ela é extremamente completa. Distância entre saídas de emergência, número de extintores, não pode ter todas no mesmo lado. Eu imagino aquele acidente lá se fosse na entrada, o fogo tivesse sido na entrada. Né? E aí nós ficamos imaginando, se a gente trouxesse aqui, tem uma representante das casas aqui, se nós formos seguir a legislação da BNT, eu acredito que 90% ou mais não atende. Não atende a legislação. Você tem casas de show colado, 2 prédios, um do lado do outro, como é que vai ter saída lateral? Tem um prédio nos fundos, um prédio de um lado, um prédio do outro, só tem saída pela frente. Como é que vai atender a BNT? Eu acho que a gente precisava, talvez, fazer um levantamento, né, casa por casa, achar a solução individualizada para cada estabelecimento. Eu tive a oportunidade de visitar aqueles restaurantes que tem música ao vivo ali na Lapa. Será que a gente não poderia, estou dando um exemplo aqui, tem outros, poderíamos criar uma porta corta-fogo ligando um restaurante ao outro, porque quem está no segundo andar, como é que ele vai escapar se houver um incêndio? Né? Talvez passando para o restaurante do lado, podia ser uma opção? Talvez. Né? E se tiver lá no segundo andar hoje, tivesse um incêndio no primeiro andar, como é que uma pessoa com deficiência, ou uma pessoa idosa, ou uma pessoa que tivesse com uma perna quebrada, como é que ela vai escapar de um incêndio num restaurante daquele na Lapa? Estou dizendo a questão da Lapa, porque a Lapa nós visitamos lá, nós fomos lá. Até pouco tempo, o CREA entregou, eu tive a oportunidade de entregar diversas carteiras lá, em uma casa de show famosíssima aqui no Rio. Eu não vou citar o nome, mas vocês vão saber qual é, né? Essa casa que hoje virou uma concessionária, acho que é da Hyundai. Quem ficava lá na plateia, achava aquilo a coisa mais maravilhosa que tinha. Mas nós que entrávamos pelos fundos ali para ir para a mesa, as instalações elétricas eram uma coisa terrível. Eu não sei como é que não pegava fogo. Tá? E aí é uma preocupação que eu tenho. Eu tenho aqui o Alcebiades, que é eletricista, o Estélio, a eletricista, né? Tá um representante do Corpo de Bombeiros aí, que eu não vou ousar a dar o percentual, mas eu tenho certeza absoluta, pelos dados que eu tenho da Light, que a maior parte dos incêndios que ocorrem no Rio de Janeiro é problema de instalação elétrica. E aí tem vários motivos aí, que as pessoas, elas olham uma parede suja, vão pintar, está rachada, vão endireitar, mas ninguém quer saber o que está dentro da parede. E depois que inventaram um equipamento chamado filtro de linha, de fabricação duvidosa, vendendo na Uruguaiana, aí que piorou mais a situação. Não é isso, Xê? Entendeu? Então, o que está acontecendo? Então, a gente não tem se preocupado muito com a questão de manutenção. Isso é extremamente grave. Eu acho que nós precisamos ter uma legislação que tem no Senado, tem aqui na Alerj, no Rio de Janeiro, tem na Prefeitura, outras prefeituras, todo o Estado, que é a questão da vistoria prévia, que nós defendemos, onde prédios mais antigos, e aí a questão de casas de show poderia ter uma legislação específica, que tivesse que ter um laudo. Tá? Prédio com mais de 15 anos, a cada 5 anos está a apresentar um laudo
feito por um profissional. Por quê? Porque as condições, as modificações são feitas nos prédios. As instalações elétricas mudam a cada dia, as pessoas vão mudando as instalações elétricas, vão derrubando parede que você não sabe que está sendo feita uma obra naquele prédio. Então, nós acho que seria a primeira grande solução, né? Que seria a questão da vistoria prévia. Segundo, a legislação ter obrigatoriamente que cumprir a BNT. Agora, eu não tenho dúvida, não sei como é que vai ser isso com relação ao que existe hoje. Como é que vai ser? Vamos fechar as casas? Ou vamos tentar minimizar o problema, mas sempre sabendo que o risco vai continuar acontecendo? Que para não acontecer, teria que fechar quase uma boa parte das casas hoje que tem aí de diversão. Vou dar um exemplo aí, a questão de cinema de shopping. Cinema de shopping, os que eu frequento e tal, só tem saída pela frente também. Acabou aquele tempo, quem é da minha idade frequentava muito a Tijuca, que os cinemas eram imensos, tudo com saída para a rua lateral, um monte deles. Hoje não tem mais isso. São fechados, com um colado com o outro, uma sala, outra sala, e só tem saída pela frente. E se acontecer um incêndio? Lógico que tem questão de materiais, e eu acho que a questão do material é importante, aí estão os engenheiros civis, os arquitetos, para definir essa questão dos materiais, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que eu acho mais importante do que como debelar um incêndio ou uma questão de pânico, como tratar esse assunto, a gente tinha que tratar de evitar que o acidente ocorresse. E aí, só um bom projeto e uma boa manutenção que a gente vai se livrar disso. Então, é isso que eu queria colocar para vocês e deixar aí, depois, aí, quem quiser esse relatório do acidente lá, que não, eu acho que não, as conclusões do CREA do Rio Grande do Sul, eu vejo que dá algumas que eu entendo como desejável, mas eu acho que a solução está muito longe da gente ter, a não ser que a gente defina um padrão de casas dessas de show, e não só isso, né? Casa de show, casa de eventos, e que a gente possa ter uma legislação e ela ser cumprida. Porque não adianta a gente pensar que a gente ter uma bela de uma norma, né? E as prefeituras têm uma lei que está acima da norma, em que você não precisa cumprir aquilo que foi feito por profissionais, aquilo que foi feito por engenheiros, arquitetos, técnicos da área que entendem do assunto, faz uma bela norma e depois um prefeito vai lá e assina uma lei em que passa por cima dessa norma. Então, eu acho que aqui no Rio de Janeiro nós podíamos tentar fazer um grande mutirão para ver todas essas casas, né? E até para ver se tem algum jeito